Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais um domingo na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas e tem nos guardado até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Antes de qualquer coisa, tem ardido no meu coração a te fazer uma pergunta nessa noite. Muitas vezes a gente sai de casa, agora a gente não está podendo, a gente tem cultuado nas nossas casas, mas muitas vezes a gente vem para um culto, ou então a gente está assistindo nessa tela aí o culto, e muitas vezes a gente só está pronto para receber do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que você tem dado ao Senhor? O que você tem oferecido no seu culto ao Senhor? O seu culto racional. Então, no nome de Jesus, faça diferente nessa noite. Ofereça um culto ao Senhor. Ofereça um holocausto ao Senhor. Eu não sei qual o Isaac da tua vida que você tem ofertado ao Senhor. Eu não sei se você tem ofertado alguma coisa ao Senhor. Mas o Deus das nossas vidas, Ele te convida a, nesse tempo, a ofertar o teu Isaac. O Deus da nossa vida, Ele te convida nessa noite a dar a sua vida, a sua própria vida, pela obra do Senhor, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O que você tem feito para o Senhor? Deus ainda Ele continua com as suas misericórdias estendidas sobre as tuas vidas, sobre as vossas vidas. Mas no nome de Jesus, que você possa oferecer um sacrifício vivo para o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós abrimos mãos, Jesus. Abrimos mãos dos nossos sonhos, da nossa vida, Jesus, das nossas riquezas. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Declare isso, meu irmão. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O que fazer? Pra onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida. Oh, aleluia! As palavras de vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. O que você tem para dar ao Senhor, meu irmão? Deus te criou para a glória dEle. Deus te criou para louvor dEle, para louvor da sua glória. Deus, Ele não te criou para você estar inércio. Deus, Ele não te criou para você estar sentado. Ele te criou para te usar com poder, com autoridade. Então, no nome de Jesus, sai da tua cadeira, chega para o pastor da tua igreja, meu irmão, e diz: pastor, eu quero trabalhar para Jesus.
É tempo de adorar Ele. É tempo de buscar. É chegando o tempo. Quanto tempo mais você vai continuar postergando o plano que Deus tem na tua vida? É o tempo chegado na tua vida. Oh, aleluia! O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Adore o Senhor. Celebre aquele que vive. Celebre aquele que vive. Celebre aquele que vive. Celebre aquele que vive. Aleluia. Eu não sei o que tu tem passado, meu irmão. Parece um jargão, mas não é. Eu sei que a gente tem enfrentado lutas. Eu sei que a gente tem passado dificuldades. Eu também sei. Angústias. Muitas vezes a gente tem chorado. Temos sim. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. O Senhor é a tua alegria. Não busque a alegria em qualquer outra coisa desse mundo, mas busque a alegria do Senhor. Aleluia. Eu quero que você adore isso em casa, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, com autoridade, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia, se alegre do Senhor. Receba um abraço do Senhor nessa noite. Receba a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite. Se alegre. Tire a roupa de tristeza, arranque essa roupa de angústia, de opressão. Receba a alegria do Senhor. Não haja fruto na vide, e o produto da oliveira a mim. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. 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 Ah, Jesus, podemos sentir a tua presença nesse lugar, Jesus. Podemos sentir o teu perfume. Podemos sentir o teu Shekinah. Podemos sentir a tua presença, Senhor. Nós cremos, Jesus, que tu estás entrando nas casas, entrando nos lares, entrando nas vidas. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra com tua paz,
Tu és o príncipe da paz. Entra com saúde, Deus. Entra com saúde, Deus. Entra com tua graça. Orei candarabachura. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Ah, Jesus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Queridos, o tempo presente que nós estamos vivendo é um tempo onde tudo que nós cantamos e aprendemos com as tias da escola dominical e com os profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, isso está sendo colocado em prática neste momento de crise. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento onde, o distanciamento entre o que se canta e o que se prega vem diminuindo. Uma coisa nós temos uma fé gourmetizada, uma coisa nós temos um cristianismo establishment, uma coisa é a gente ter uma fé engomada, e a outra coisa é a gente viver essa fé em tempos não favoráveis. Nós sabemos bastante falar do amado quando nós estamos vivendo num processo de pressão e temperatura normal, mas nós estamos vivendo em um tempo sob condições de pressão e temperatura muito diferentes do que nós vivemos a vida inteira, porque o que eu tenho escutado é que nem na gripe espanhola, lá nos idos da década de 20, o Brasil viveu algo como isso, o mundo viveu, é algo inédito. Então essa geração está vendo diante dos seus olhos algo inédito na humanidade. E quando uma geração é marcada com algo inédito, nós precisamos enxergar as entrelinhas. Então, nós temos um evangelho da alegria e da felicidade, não há pecado nenhum. Mas todos nós estamos tendo as nossas emoções e a nossa fé sacudidas, porque quando as crises mexem no nosso conforto e no nosso bolso, e no caso até na nossa vida, porque nós estamos num momento onde estamos falando de vida e morte, nós estamos falando sobre vida e morte, e honestamente, irmãos, isso não é fácil. Você falar de desemprego, de falta de dinheiro, é uma coisa, de doença, só que a brincadeira, entre aspas, está séria, porque a gente está vendo gente próxima da gente ser recolhida, falecer. E como é que lida com isso, querido? Sabendo o teu emocional é abalado. Por que abalado? Porque você fica imaginando, meu Deus, e se acontecer comigo? Meu Deus, e se eu pegar esse negócio e não voltar? Então quando a gente canta que o nosso maior sonho, o nosso maior amor é o Senhor, que o Senhor é tudo que eu preciso, Maranata, é uma maravilha. Agora, quando a morte se aproxima de nós, quando os dias maus se aproximam de nós,
tudo que nós cantamos, pregamos, ensinamos e vivemos é testado. Então, amado, em nome de Jesus, mantenha a dignidade. Mantenha a dignidade. Levanta teus olhos. Levanta teus olhos. E se o dia chegar para mim e para você, pastor, não fala isso, querido. Se chegar para mim e para você, é porque findou o nosso tempo aqui e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas nos ensinaram um cristianismo de um triunfalismo, aonde parece um filme do Martin Scorsese, que sempre acaba bem no final. Logo, se você perdeu o carro, a casa, o emprego ou até a vida, não acabou bem. Isso não é cristianismo, isso é qualquer outra religião. Talvez seja a religião evangélica, talvez seja a religião gospel, mas não é cristianismo, porque no cristianismo, quanto mais se chegava o dia de encontrar com o Senhor, mais os mártires ficavam felizes, porque chegou o dia em que todo esse corpo de morte iria passar e você se encontraria com o Senhor. Então, mantenha a dignidade, mantenha os olhos no Senhor, mantenha-se firme, e mesmo que você tenha que passar no vale da sombra da morte, creia, declare: o Senhor está comigo. Deus está conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Te pedimos misericórdia pela nação. Te pedimos misericórdia pelo governo. Te pedimos misericórdia pela prefeitura, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa casa, pela nossa família e por cada um de nós. Tem misericórdia. Nós nos arrependemos de um cristianismo desalinhado e te pedimos, dá-nos misericórdia para vivermos o que o Senhor deseja. Se esse é o princípio das dores, então que nós passemos por esse tempo com dignidade, que nós passemos por ele crendo em Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, que o Senhor possa, assim, falar com você, que o Senhor possa te abençoar. Abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Reis, obrigado ao louvor, obrigado meninos. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 24. 2 Reis, capítulo 26, capítulo 6, verso 24. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, obrigado aos meninos aí do louvor. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 33. Eu não sei de onde é, mas não sei se está havendo alguma interferência, mas eu estou escutando como se fosse uma chamada telefônica. Aqui estou escutando uma moça falar aqui. Será que é interferência cruzada de algum prédio em volta, né? Um anjo de Deus. Não sei. Jesus, estou escutando aqui a moça falar. Fala com a mamãe, fala. Falei, que é isso, Jesus? Glória a Deus. Nós queríamos ler a palavra de Deus com você. Diz assim, e essa é uma palavra, irmão, que Deus trouxe à tarde, assim que eu cheguei a ficar meio trêmulo. Cheguei a ficar meio reticente de ministrar ela, mas nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Já deu tempo de você ligar a sua Bíblia ou abri-la? Vamos lá então. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto
e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor atrás dele? Enquanto ainda lhe falava o mensageiro, chegou na mesma hora o rei e disse: essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Irmãos, o que eu li aqui agora é o retrato, é a transcrição de um caos em Israel. O tema da mensagem nesta noite é: vivendo milagres em tempos de crise. Anota aí no teu coração: vivendo milagres em tempos de crise. Poderíamos responder que milagre, caso fôssemos perguntados, é uma intervenção divina em meio a uma situação caótica. Então, na hora de nós considerarmos o milagre, nós consideraríamos assim: milagre normalmente acontece quando os homens não sabem o que fazer. Logo, nós estamos em um período propício para os milagres de Deus. No momento em que as coisas estão indo de um lado para o outro, no momento em que as coisas parecem estar sem controle, no momento em que as coisas parecem estar fora de ordem, o milagre de Deus parte como um comando a favor de nós. E em meio às crises, Deus costuma manifestar o seu poder. Ainda que muita gente não tenha fé para acreditar ou crer, mas depois que ela vê o milagre acontecer, ela fica, como diz o nordestino, bestinha. Fica bestinha porque ela, na verdade, evita crer para não se frustrar. Ela evita crer para que, caso não aconteça, a frustração não seja muito grande. Então, às vezes, a gente acaba adotando uma postura pessimista diante da mão e do milagre de Deus, para diminuir a dor de que, caso não aconteça, de que caso não seja curado, de que caso a porta não abra, de que caso a coisa não mude, você olha e diz: olha, eu não estava acreditando mesmo, já que não aconteceu, eu não estou tão frustrado. O problema é que um coração que age dessa forma, uma mente que age dessa forma, limita a boca que declara, e uma boca que não declara não gera um ambiente favorável, e um ambiente que não é favorável não é bênção
berço não é palco dos milagres de Deus. Mesmo que haja um caos, mesmo que haja uma situação muito difícil, como a que nós estamos enfrentando agora, alguém, pelo amor de Deus, em alguma casa, em algum lugar dessa terra, precisa levantar os olhos para o Senhor e dizer: o meu socorro vem do Senhor. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro não vem das montanhas, o meu socorro não vem dos homens, o meu socorro vem de Deus. Se houver ao menos uma mão levantada, Deus pode realizar o milagre. Onde está alguém que pode crer no milagre de Deus? Pelo amor de Deus, em alguma casa, em algum lugar, levanta a tua mão para o céu e diz: Senhor, eu creio no milagre, eu creio no poder. Querido, se você colocar os teus olhos nessa palhaçada que é a política, se você colocar os teus olhos nisso, você afunda, você cai. Mas pastor, agora o segundo ministro da Justiça, da Saúde caiu, o Taishi. Meu querido, pode cair até o presidente, pode cair o Trump, pode cair o Xi Jinping, pode cair o Putin na Rússia, pode cair, querido, a Merkel na Alemanha, pode cair quem quer que seja, mas o nosso Deus continuará de pé, trabalhando e marchando triunfante sobre aquilo que é o produto da sua criação, o homem e a terra. Então, meu amado, para com essa história. Não, eu sou realista. Realista é para quem é ateu. Realismo é para quem é ateu, para quem recebeu Jesus e lê a palavra. A gente anda pela expectativa do milagre. Eu sei que é difícil, eu sei que na situação que nós estamos é difícil crer. Talvez você que esteja me vendo pregar esteja dizendo: pastor, o senhor está falando isso é porque o senhor não perdeu alguém tão próximo como eu perdi essa semana, esse mês, por causa de Covid ou de qualquer outra doença. Porque as outras doenças não foram suspensas, elas continuam. E talvez você esteja olhando: é fácil o senhor falar de milagre quando o senhor não perdeu. Querido, quem te disse que eu não perdi? Eu perdi pessoas queridas nesse tempo. Mas por que é que eu estou te pregando isso, querido? Porque você não vai ouvir da minha boca, você não vai ouvir de mim: desanima, para de crer, olha, eu acho que é isso mesmo, acho que a melhor coisa a fazer é se suicidar. Não, o que você vai ouvir de mim é: querido, creia, 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 que mesmo em meio a um caos, Deus pode suscitar os seus milagres. E foi isso que, graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de dizer ao governador nessa semana que passou: feliz é o governo que tem igrejas na sua cidade, porque independente do governo que entrar ou sair, a igreja sempre será um promotor de fé e justiça, tranquilidade, paz, ordem. Essa é a função da igreja. Querido, o texto que eu li de 2 Reis, capítulo 6, verso 24 ao 33 é terrível, porque naquele tempo os reis haviam descoberto uma estratégia. Qual era a estratégia que os reis haviam descoberto para ganhar guerras? Eles descobriram que para ganhar algumas guerras, eles não precisariam atirar uma flecha sequer. E qual é a estratégia que eles começaram a usar para ganhar guerras? Eles cercavam o povo, oprimiam o povo e ameaçavam o povo. Então o povo se trancava dentro da cidade, não podia plantar nem colher. A comida ia acabando, o ânimo ia diminuindo. Então, depois do povo enfraquecido, eles entravam e dominavam a cidade. Era nesse tempo aqui que o povo estava vivendo em Samaria. Eles estavam vivendo um tempo de cerco. Eles estavam cercados e esse cerco trouxe uma crise financeira ao ponto da fome naquele lugar ser insuportável, uma verdadeira crise. Nós lemos ali, diz o texto, que
O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. 80 peças de prata, eu fui pesquisar, vale hoje em torno de R$130 uma cabeça de jumento. E diz o texto que uma caneca de esterco de pomba custava 5 peças de prata, mais ou menos R$10 hoje. Então quem tinha dinheiro comprava uma cabeça de jumento, e quem não tinha comprava uma caneca de esterco de pombo. Tamanha era a crise que aquele povo estava vivendo. Haviam pessoas na cidade que não tinham R$130, mas tinham R$10. Mas haviam pessoas que nem os R$10 tinham para comprar o esterco de pomba. Que semelhança você acha que isso tem a ver com os nossos dias? Que semelhança do que eu estou lendo aqui tem a ver com os nossos dias? É assim que Satanás trabalha. Ele cerca nossas vidas, ele cerca nossas casas, ele cerca as cidades querendo tomar posse de tudo. Ele mata toda ajuda que pode chegar até nós. Ele não deixa que nada saia de nós em expressão verbal ou emocional que possa ajudar no milagre de Deus. Ele nos cerca nossas vidas, ele cerca nossas casas, as nossas cidades, até que o desespero seja tão grande e nós abramos brecha, e aí o inimigo entrava e dominava a cidade. Então, querido, nesses dias, eu sei que muitos de nós estamos sendo pressionados por todos os lados, cercados, oprimidos, as emoções estão à flor da pele, mas não abra brecha. Nós já vamos sair desse tempo, nós já sairemos desse tempo e seremos vitoriosos. Não dê brecha, repreende esses pensamentos malucos da tua cabeça, tira esses pensamentos doidos do teu coração, começa a declarar, coloca um louvor na tua casa, coloca um louvor na tua empresa, chega para esse chefe desesperado, chega para esse diretor desesperado e diz para ele: foi para esse tempo que eu nasci, foi para esse momento que eu entrei nessa empresa. Ele vai olhar para você e vai dizer: para que tempo? Para eu declarar para você que mesmo que você esteja desesperado, o meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu não consigo crer diferente. A crise está ao nosso redor, está. E talvez você que esteja me assistindo agora, esteja entrando nesse canal pela primeira vez, assistindo essa mensagem, porque alguém te enviou o link e disse: assiste essa mensagem. Você esteja dizendo: pastor, eu achei que era por acaso que eu recebi esse link para assistir essa mensagem. Não, não foi. O tema da mensagem nesta noite é milagres, vivendo milagres em tempos de crise. E talvez você esteja se perguntando: pastor, e quando é que isso tudo vai acabar? Pastor, quando é que vai ter uma saída disso, pelo amor de Deus? Vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo 7, verso 1 ao verso 9. 2 Reis, capítulo 7, verso 1 ao verso 9. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Então veja bem o que o profeta está profetizando e veja se alguém daria crédito a esse profeta. Se você estivesse nessa ocasião, deixa eu traduzir para ver se você daria crédito ao que o profeta está dizendo. Uma cabeça de burro, uma cabeça de jumento velha, apodrecida, valia 130, valia 80 peças de prata. 80 peças de prata.
uma cabeça de jumento. E o profeta está dizendo que amanhã, uma comida muito melhor, mais nutritiva, de maior qualidade, vai custar uma peça de prata. Olhando para o que eles estavam vivendo, para o caos social, era impossível crer que no outro dia as coisas poderiam entrar num eixo de normalidade. Se eu profetizar aqui para você agora, que depois dessa crise você vai sair melhor, você creria ou não creria, dado o teor da crise que nós estamos vivendo? Se eu dissesse que depois dessa crise, nós viveremos o melhor momento da igreja dos últimos 100 anos, você creria? Se eu disser a você que depois dessa crise, nós vamos andar no sobrenatural de Deus, você acreditaria? Se eu dissesse que depois dessa crise, nós veríamos Deus com mais clareza, você creria? Depende de onde está o seu coração. Se o seu coração estiver amarrado pelas âncoras da crise, tudo que eu te disser, você não vai crer. Porque um coração cauterizado, e eu não quero falar de escatologia, porque eu não tenho tanta profundidade para isso, mas eu posso te dizer que um dos sinais do espírito do anticristo é uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não entra mais nada. O cara desviou-se, ela desviou-se, o cara está no erro e não volta. A gente está dizendo volta para Jesus, entrega a vida para Jesus, te conserta com Deus, e a pessoa está brincando. A Bíblia diz que essa pessoa, ela virou uma dura cerviz, e a única coisa que resta para ela é ser quebrada. Um dos sinais do espírito do anticristo é uma fé gourmet. Não, pastor, qual é o problema de eu transar antes de casar? Desculpe pela palavra. Qual é o problema, pastor, de eu pagar propina? Qual é o problema de eu mentir? Pastor, qual é o problema de eu não ter igreja? Pastor, qual é o problema de eu tomar um goró? Pastor, qual é o problema de eu fumar? Qual é o problema, pastor, de eu andar por aí falando mal de igreja, da fé de Deus? Qual é o problema, pastor, de eu ser um crente sem igreja? Querido, você acha que isso é normal? Tranquilo, mas os pastores estão te dizendo: ei, alinha a tua vida, conserta a tua vida, busca a Deus, santifica a tua vida, consagra a tua vida, porque sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Então você que está vivendo no erro há muito tempo, vive junto e não casa, compra e não paga, faz um monte de coisa errada. Você que é servo e serva de Deus, postando foto sensual no Instagram, no Facebook, andando por aí como se fosse um desviado, uma desviada, e está achando isso normal. Não, pastor, tem uma igreja do amigo meu, que qual é o problema? Lá o pessoal casa e descasa, até o pastor já casou 3 vezes, achando que isso é normal. Querido, é quando todo mundo achar que a coisa está muito normal, é que vem juízo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se os nossos cultos com as igrejas abertas fossem tão indispensáveis para a glória de Deus, Ele não tinha fechado as igrejas. Se Deus fechou as igrejas, é porque havia alguma coisa errada com os nossos cultos, que nós temos que melhorar para Ele. Porque quando uma comida está me agradando, eu quero comer mais. O que eu estou te falando é sério. E nós precisamos ter a humildade de olhar para dentro dos nossos processos, para dentro do nosso coração, para dentro da forma de ser igreja, de discipular, de ser discípulo, de cantar, de pregar, de administrar, de receber, de pagar, de tratar o irmão, de tratar quando você é ofendido, de tratar... Irmão, se uns 3 meses antes da pandemia, eu estava saturado de igreja. Eu disse ao amigo meu: eu estou cansado de igreja, porque eu não aguento mais ver uma turma que canta e prega todo dia, mas a hora que é ofendido, a hora que briga com alguém, age igual um ímpio.
não fala mais, não quer mais relacionamento, xinga, manda embora, por qualquer coisa se magoa, muda de igreja. E a Bíblia diz, aonde está a palavra de Deus na vida dessa pessoa que diz, vai lá e perdoa. Se teu irmão errar contra você, vai lá e perdoa até 70 vezes 7, porque Paulo diz, se alguém errou contra você, para evitar um escândalo, porque você não sofre o prejuízo para o bem de todos, mas ninguém mais quer sofrer prejuízo, ninguém mais quer perdoar, ninguém mais quer tolerar. A turma está andando com o nariz tão alto, que basta o pastor falar alguma coisa que a ovelha não gostou, que a ovelha põe o dedo em rixe na cara do pastor e diz, pastor, eu estou mudando de igreja que eu não gostei do que você falou. Há algum problema em você discordar? Não, mas você precisa entender, querido, se eu que sou humano como pastor estava chateado com modus operandi de ser igreja, imagina Deus. Imagina Deus. Então, queridos, eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu sei, queridos, que Deus tem um tempo poderoso e favorável. Deus tem um tempo poderoso e favorável. Vamos ler aqui, capítulo 7, diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Verso 2, o oficial em cujo braço do rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso só poderia acontecer? Havia um homem andando com o rei, que recebeu a palavra do profeta, e ele disse, mesmo que o Senhor coloque janela dos céus, não dá para resolver. O problema dessa palavra, desse homem, é que reflete o coração de muita gente. Por quê? Ela está pegando os estudos científicos, matemáticos, comparando com todas as crises, com o crack da Bolsa de 29, com a bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, com 2016, com a gripe espanhola, com a gripe influenza, com o ebola, e está transformando isso numa verdade absoluta. Querido, isso é uma verdade científica. Mas a verdade absoluta, ela não vem do homem. A verdade absoluta para quem nasceu de novo não pode ser mais a verdade terrena, ela precisa ser a verdade do céu. E a verdade do céu é o que o profeta profetizou. O profeta profetizou e disse, haverá um futuro de livramento para o seu povo, e você precisa crer nisso. Os profetas estão pregando, e você precisa crer na palavra que diz que nós viveremos um tempo em Deus muito melhor do que o que nós estamos vivendo agora. Eliseu disse o seguinte, para aquele homem que duvidou, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa nenhuma. O profeta disse para ele, porque a tua boca demonstrou total falta de fé no poder de Deus e na palavra profética, você vai ver, mas não vai participar. Meu irmão, eu não sei vocês, mas se alguém profetizar, seja a idade que for, aonde for, e eu sentir paz no meu coração, eu estou dentro. Pastor, e se não acontecer? Se não acontecer, não aconteceu, mas pelo menos eu não andei sem fé. Agora, eu não sei se eu creio, se eu não creio. Pastor, o que pode acontecer se eu não crer na palavra profética? O que aconteceu aqui. Você pode ver os outros, depois dessa pandemia, crescerem em Deus, romperem em Deus na sua vida, em todas as áreas, e você voltar para a mesma vida ruim que você tinha. Meu irmão, eu não vou voltar para o mesmo nível de oração, de leitura, de consagração, de intimidade, de finanças que eu estava antes. Deus vai nos levar a um novo nível, e eu estou crendo nisso. Pastor, como é que o senhor consegue crer? Algum profeta foi na tua casa, tocou um pandeiro, deu 3 voltas e disse para o senhor, eis que te digo? Não. Isso aqui me disse.
Pastor, mas ninguém falou xaramanamanai e deu e rodou e fez um estardalhar. Não, querido, eu não sou contra isso, porque eu sou do manto. Venho da Assembleia de Deus. Eu marcho, rodo no poder, eu gosto dessas coisas. Eu sou do fogo. Mas meu filho, não tem maior profecia na terra do que essa aqui não. O problema é que essa fé de brincadeira, quando alguém levanta e diz, eis que te digo, você começa a chorar, a tremer. Aí o profeta te entrega meia dúzia de coisas que não tem nada a ver. Você... Sabe por quê? Porque a gente aceitou Jesus, mas a alma continua gostando de pão e circo. Eu não estou falando contra esses movimentos, já te disse, adoro mover, meu irmão. Minha alma, que é a alma de latino, carioca, eu gosto do negócio. Só que, meu filho, pode profetizar o que for. Pode vir o Mandetta, pode vir o Tacho, pode vir o Moro, pode vir o Guedes, pode vir o Heleno, pode vir o Braga Neto, pode vir o Bolsonaro, pode vir o Trump, pode vir o Tedran lá da OMS, pode vir quem for e falar o que for, mas essa palavra aqui é a única que vai balizar a minha vida, porque se você não tiver isso aqui alicerçado no teu coração, é melhor o Covid te levar, sabe por quê? Porque virão dias que não serão para crentes feitos de isopor. A palavra diz que os últimos dias serão dias difíceis, que dirão, Cristo está ali, Cristo está ali, Cristo está ali, e se for crente isopor, vai derreter. Então os últimos dias na face da terra, antes da volta do Senhor Jesus, são dias de você andar por aqui, ó. Então o profeta está dizendo, porque você ouviu a palavra do profeta e não creu, você não vai participar. Deixa eu continuar lendo, o verso 3 diz assim, havia 4 leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros, por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, da Síria, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e o rei dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, os inimigos fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando todo o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, então podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Querido, esses leprosos me ensinam uma lição poderosa. Sabe por quê? No acampamento dos sírios haviam 120 mil homens. Aqueles leprosos olharam para dentro da crise e disseram, se a gente entrar dentro da cidade, lá dentro tem fome, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui do lado de fora, nós vamos morrer também, que não tem plantação, não tem comida. Então vamos fazer o seguinte, vamos andar, vamos nos movimentar, vamos caminhar, vamos em direção ao inimigo, vamos em direção, vamos de peito aberto, nada de medo. Aqueles 4 leprosos disseram, vamos lá. E diz o texto que eles foram em direção aos inimigos. E nesse momento eu fico imaginando uma coisa, meu Deus,
por que é que Deus não pegou aqueles homens que estavam escondidos dentro da cidade e não fortaleceu para matar os 120 mil soldados? Por que é que Deus não desceu fogo do céu, como ele fez com o rei Ezequias, e matou aqueles 120 mil soldados? Por que é que Deus não fez cair fogo do céu e consumiu todos os sírios? E sabe o que Deus me falou essa tarde? Filho, sabe qual é o maior prazer de um pai? Eu disse, eu sei. E Deus falou comigo, qual é? Eu falei, é ver o filho vencer. Deus poderia ter enviado, querido, vários anjos, mas Deus não fez, sabe por quê? O que Ele queria fazer era um milagre no meio da crise. Creia no teu coração, no meio desta crise, Deus vai livrar você e a sua casa, Deus vai livrar a nossa cidade, Deus vai livrar o nosso Brasil. Creia, querido. E aqui eu começo a pregar. Isso que eu te falei foi só a introdução. Deus usou 4 leprosos que estavam fora da cidade. Aqueles 4 leprosos representam algumas coisas para mim. O que, pastor? Pessoas à margem da sociedade, pessoas fora do sistema, pessoas que ninguém dava valor, pessoas que não tinham convívio social, pessoas que não tinham convívio familiar, vivendo longe da família, pessoas que estavam fora da religião, porque como leprosos não podiam ir aos cultos na sinagoga, eram excluídas do contexto, eram pessoas incapazes. Então Deus pega 4 camaradas incapazes, leprosos, pecadores, olha para ele e diz, olha, eu poderia usar o rei, poderia usar o general, poderia usar o capitão, poderia usar quem eu quisesse dentro da cidade, mas para mostrar meu milagre, eu vou pegar 4 pessoas pequenas, leprosas, pessoas improváveis, e vou usar esses 4 leprosos para demonstrar e anunciar o meu milagre. Talvez você esteja olhando para você ou para mim, esteja dizendo, pastor, o senhor é um leproso incapaz, eu sou incapaz. Mas querido, em todo tempo de crise, Deus usa os improváveis para fazer milagres. Então abra a tua boca, levanta a tua voz, faz o teu GCA online, faz a tua célula por telefone, mas faz alguma coisa, porque o tempo que vem por aí não são dos que estão na mídia. O tempo de avivamento, Deus vai pegar os pequenos de trás das malhadas para fazer o seu avivamento na rua, na casa, na família, na cidade. Pastor, é o que o senhor sente, é o que vai ser. Anote, você vai ver um avivamento em todo o Brasil, você vai ver coisas grandes, mas não virão das mãos dos famosos, virão das mãos, das bocas, dos pés dos pequenos, daqueles que são improváveis. Você pode estar olhando para você agora e dizendo, pastor, eu sou uma pessoa improvável. Então bem-vindo a ser um candidato poderoso para realizar os milagres de Deus nesse tempo. Querido, 10 pastores entraram na presença do governador nessa semana. 10 pastores, 10. Se você olhar o print ali que o governador botou, que deputados botaram, cada pastor ali tem no mínimo 30 anos de pastor. Milhares, alguns têm milhares de ovelhas. Mas num quadradinho daquela reunião com o governador, tinha uma carinha meio redondinha lá, um olhinho pequeno, de um povo pequeno, de uma igrejinha pequena. Deus me botou cara a cara com o governador, e o governador falou, boa tarde, pastor Tiago Montemor. Eu não estou te falando isso por vaidade, porque ter participado da reunião com ele não paga nenhum dos meus boletos, ter participado da reunião com ele não muda a minha vida em absolutamente nada. Mas eu quero te dizer, que Deus pega uma igreja improvável, um camarada improvável, que nem pernambucano de sangue é, e põe sentado na mesa do governador, para liberar uma palavra, uma oração. Querido, é um tempo de Deus usar os improváveis. Mas pastor, a minha voz, a minha altura, a minha pele, a minha cor, Deus vai usar nos últimos dias os improváveis. A Bíblia está cheia disso. Quando você vai olhar a história dos grandes feitos,
são só homens improváveis. O nosso próprio Jesus era alguém improvável, mas era alguém perfeito para executar a vontade de Deus. Deus sempre vai usar os pequenos, os que não são, os loucos, para confundir os que acham que são. Deus usa as coisas vãs, pequenas, loucas, desprezíveis e improváveis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E sabe o que é o mais interessante disso, querido? É ver Deus agindo na falha humana. É ver Deus agindo, usando homens pequenos. Se você entender que Deus é poderoso para te usar, você vai longe. Deus nunca vai aceitar sugestão. Deus nunca vai seguir o caminho humano. Deus tem seus próprios caminhos. Deus sempre vai te colocar diante do seu milagre. Aqueles homens foram colocados e levados diante do milagre. Tempos difíceis o povo de Israel estava vivendo, perseguido por Faraó, andando no deserto. Ainda parecia que o seu líder era meio perdido. Ei, querido, nós podemos estar em tempos difíceis, mas o maior milagre no tempo de crise, se você está esperando que eu ia dizer que era coisas materiais, não é. O maior milagre que vai existir nessa pandemia é você vivo. Se você continuar de pé e respirando, é porque a tua vida tem um sentido poderoso no reino de Deus. O maior milagre em tempo de crise é a tua vida. Então você que está me assistindo agora, que se sente um leproso, pequeno, saiba que você é o maior milagre de Deus. Então se você quer entregar a tua vida a Jesus agora, coloque aí no chat: eu quero aceitar Jesus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus ou voltar para Jesus, entrega agora. Porque mesmo que você seja um leproso como eu, Jesus te ama da mesma forma. E se talvez você já entregou a tua vida a Jesus, mas você tem vivido dias de pouca fé, peça ao Senhor, que a todos dá. O louvor pode vir. Querido, entenda que você é um milagre de Deus no meio desta crise. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada um dos teus filhos e filhas nas tuas mãos, porque o maior milagre que pode haver somos nós vivos aqui. Então toma cada família, cada homem e mulher nas tuas mãos, cada querido e querida que decidiu voltar para Jesus, fazer um concerto com o Senhor, toma nas tuas mãos, cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, você que está vendo os dados da igreja, faça teu dízimo, faça tua oferta, se você pode. Se o que você tem na mão é tão pouco, a ponto de você escolher comer, manter tua família, dizimar e ofertar, escolha pela tua família, pelo alimento. Mas se você pode manter a segurança da tua família e ainda ser fiel com a casa de Deus, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Querido, deixa eu te dar um aviso muito importante. A partir do dia 17, nós começaremos amanhã, segunda-feira, 17 é segunda? Segunda-feira, né? A partir do dia 17, de 17 a 27, durante 10 dias, nós iniciaremos um tempo, uma preparação,
para a celebração de uma festa chamada Festa de Pentecostes. O que era o Pentecostes? A festa de Pentecostes. 50 dias contados depois da Páscoa, havia uma festa de celebração pela colheita. Então a festa de Pentecostes, ela celebra a descida do Espírito Santo para o seu povo, um revestimento e uma grande colheita. Então, querido, como todos sabem, nós estamos nesse período de preparação para Pentecostes. Então, na verdade, nós estamos começando hoje, né? Nós estamos começando hoje. Então, a partir de hoje, só corrigindo, tá? A partir de hoje, 17, você vai iniciar o teu tempo de consagração. E nesse tempo, queridos, são dias de revestimento de poder. Nós acreditamos. Pastor, o senhor está judaizando a igreja? Eu não. Judaizar a igreja é usar kippah, é usar talite. Eu estou falando das datas fixas do Senhor. Ok? Então, querido, nesse tempo, nesses 10 dias, nós nos consagraremos. E nós separaremos o momento do dia em família para levantar um trono de adoração dentro das nossas casas. Então, nesses 10 dias, você junto com a tua família, você vai louvar junto e ler uma palavra. E vocês vão louvar pelo menos 3 louvores e clamarem pela presença de Deus dentro da casa de vocês. Se você é solteiro, você fará isso sozinho, tá? E você vai estabelecer um trono de adoração. E eu creio que ali, por volta do dia 30 e 31, quando se celebra Pentecostes, uma data fixa no calendário, Shavuot, a colheita de Deus, nós teremos um grande revestimento de poder sobre as nossas vidas. Todos, Atos 1,14, minha esposa que anotou para mim, diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração. Então você vai perseverar nesses 10 dias, você entendeu? 10 dias que você vai jejuar, orar e reunir a tua família para orar e ler a palavra e adorar a Deus com 3 canções. Em Atos 2, verso 1 e 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Queridos, eu tenho dito que o avivamento não vai começar das igrejas para as casas, mas nós temos dito que o avivamento vai começar de dentro da tua casa, para as igrejas, para as empresas e espalhar para as nações. Então, se nós estaremos em quarentena nesse tempo, essa palavra eu creio. Sabe o que eu estava sonhando? Que enquanto nós adorávamos e cantavam em casa, os meus filhos eram tomados do poder de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 10 anos que eu recebi dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento. E acabei falando em línguas, mas é o menor dos dons. Não fica preocupado com o dom de línguas, mas esteja preocupado com o revestimento, porque não é porque você não fala em línguas que você não foi batizado com o Espírito Santo. Línguas é uma das manifestações. Até porque se você for estudar essas línguas repartidas de fogo aqui em Pentecostes, você vai ter um entendimento muito mais profundo do que falar em línguas estranhas. Então, eu estou crendo nisso. Então eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a fazer 10 dias de intensificação espiritual. E no último dia do mês, 31, nós vamos celebrar Pentecostes dentro das nossas casas. Amém, querido? Esse ano vai entrar para a história. Nós estamos tendo um entendimento poderoso das festas fixas e das datas fixas do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com o nosso ministério de louvor. Deus te abençoe. Amanhã você vai acordar para vitória. Amanhã você vai acordar para milagre. Amanhã você vai acordar para livramento e vitórias do Senhor. Amém.
desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai me deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me